Nós estamos recepcionando Diego Gomes, que atua na coordenação, né, lá dessa unidade aqui em Tianguá. Diego, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Carlos Alberto, Tiago. Prazer imenso estar nessa emissora de grande prestígio por todos nós. Sim, Diego, coordenador do Resgate de Tianguá, à frente dessa unidade tão maravilhosa que tem salvado vida aí ao longo desse tempo todo. Muito bem, são 10 anos de um trabalho intenso que não tem dia, não tem hora para ser realizado, né, Diego? Chuva, sol, fome, nossa meta é salvar vidas. Salvar vidas. A unidade do resgate divulgou, como forma de comemorar, um resumo, né, de todo o apanhado desses 10 anos. Né? Nesses 10 anos nós temos, por certo, muito que comemorar e temos estatísticas que comprovam isso, né, Diego? Sim, positivo. Eu fiz um levantamento quantitativo, Carlos e Matheus, dos 10 anos de ocorrência, né, todos os nossos registros. Deu um trabalho grande, mas a gente trouxe esse feedback para a população. Durante todo esse período de 10 anos, começamos em 2011, até esse mês nós fizemos 12.806 ocorrências. Um carro só, uma ambulância, né, uma unidade trabalhando 24 horas. Fizemos aí mais de 12.800 atendimentos, muitas vidas sendo salvas aí pela unidade de resgate de Tianguá. Diego, o resgate pertence a uma autarquia da Prefeitura de Tianguá, não é isso? Isso, foi uma iniciativa lá em 2011 pela gestão da época, junto com o capitão Antônio, do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Ceará, e outros companheiros que agregaram forças aí para criar essa unidade. E o resgate é do município de Tianguá. Na época era só agente de atendimento pré-hospitalar e foi criado no intuito de expandir o hospital para a rua. Na época, né, Carlos Alberto, os acidentados eram conduzidos na traseira dos veículos, de qualquer jeito, e aí sim a gente é uma unidade do município, concursado para o município. Ok, hoje nós temos uma nova sede. Qual o novo endereço hoje do resgate aqui em Tianguá, Diego? Pronto, nós ficamos ali na BR-222, ali a gente chama de Córrego, né, Afonso Maranguape, quilômetro 310, próximo às barracas ali, aquele fotossensor ali na saída para Sobral. Sentido ali quem vai para o Córrego, depois do Frangolândia. Exatamente. Muito bem. Hoje à nós esquerda. temos também o SAMU, né, aqui em Tianguá, que faz um trabalho irmanado com o resgate também, né? Com o resgate, na verdade, agregou no serviço, complemento, né? Um complemento, principalmente na pandemia, que a gente estava sobrecarregados com as ocorrências que ainda tinha, infarto agudo do miocárdio, acidentes de trânsito, lesões, mas o contexto da Covid, e o SAMU veio agregar nesse sentido aí de salvar vidas. Diego, final de semana, as ocorrências aumentam, é isso? Carlos, diante das estatísticas, a gente tem visto que depende muito. Às vezes, na segunda-feira, um pico de ocorrência imenso por conta do trânsito, pico, sabe? E a gente acaba não dizendo que final de semana é mais corrido ou na semana é mais corrido. Ô, Diego, uma curiosidade. O que é que mais acontece? Quais são os casos que mais tem aí nessas estatísticas? Acidente de trânsito e mal súbitos. Acidente de trânsito, infarto, mal súbito. Mas o acidente de trânsito, ele predomina. Hoje a gente atende muitos acidentes de trânsito em Tianguá. Envolvendo geralmente motociclistas, os casos mais graves, por óbvio. Né? Sim, os casos mais graves e principalmente por conta da falta de prevenção, o uso do capacete corretamente e atenção no trânsito, principalmente. São quantos componentes hoje no resgate aqui de Tianguá, Diego? Nós somos, ao todo, 19 componentes, né, divididos em guarnições. Nós temos guarnições de 4 pessoas de plantão 24 horas. Agora, pelo que você sabe, além de Tianguá, existe uma outra cidade da Ibiapaba que tem um resgate nesse porte que tem Tianguá hoje? No Ceará não existe. No Ceará, a única unidade de atendimento pré-hospitalar de resgate concursada de um município é o resgate de Tianguá. Hoje nós somos referência no Brasil. Eu recebo feedback do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, dando feedback do atendimento bem prestado à população. E nós não temos notícias de outro resgate no Ceará. Tem outra curiosidade, se tem trote, tem muito trote lá na central de atendimento de vocês? Sim, a gente registra pelo menos 2 trotes por mês. Pelo menos 2 trotes por mês, sim. E aí pedir a colaboração das pessoas, né?
combater também o trote e a missão do resgate, né? Fazer essa conscientização, porque atrapalha, né? Às vezes movimenta toda aquela estrutura que poderia estar numa outra atividade, né? Nos passaram um acidente na Serra, a solicitante até chorava na ligação, e nós deixamos de atender um acidente aqui na saída para Viçosa, 187, CE. E pelo que foi passado na gravidade lá, que foram acidentes simultâneos, nós demos brevidade para lá, chegamos lá, identificamos que de fato era um trote, voltamos para outra solicitação e quando chegamos lá o paciente estava bem mais grave do que da primeira ligação. Olha o prejuízo, muito né? lamentável. Diego, a minha dúvida é esses profissionais do resgate, eles têm um treinamento, uma capacitação diferenciada, né? Sim. Quais são esses profissionais? Quais as funções distintas, né, que eles exercem no grupo ali? Maravilha. Nós temos o condutor socorrista, né, que passa por diversos treinamentos na área de condução de veículo de emergência e também a prestação de socorro também. Nós temos técnicos de enfermagem na guarnição e enfermeiros. Tá? Essa é a composição da nossa guarnição por plantão. Muito bem. Então, Diego, no seu caso, você está desde o início do resgate? Eu entrei, o resgate tinha 6 anos de existência. Então, exato. você está há 4 anos. 4 então, anos, né? mais ou menos. Nesses 4 anos, existe uma ocorrência assim, que marcou, Diego? Existe 2 ocorrências principais que marcaram a nossa vida. Uma eu posso destacar que foi a mais recente do policial do Raio, que estava destino a Viçosa, né, e sofreu um acidente de trânsito ali, bem perto da beira do Pão de Queijo, por ali. Próximo ali ao Beta. Exatamente. Antes, né? E a gente atendeu ele, eu não conhecia ele por ser um irmão de farda, né? Quando a gente chegou, identificou aquela situação, ele estava bem grave, a gente já começou os primeiros atendimentos ali, ele já começou a retomar o nível de consciência, começou a conversar comigo, isso tudo bem rápido para fazer a locomoção dele para o hospital o mais rápido possível e a gente acabou se envolvendo tanto nessa ocorrência. Ele emocionalmente, que quando a gente soube que em Sobral ele tinha falecido, isso doeu muito para toda a guarnição. E nesse dia, em exclusivo, a gente acaba, sabe, o plantão, um irmão de farda. E se eu fosse destacar as outras ocorrências nesses 4 anos que eu estou na ativa, são muitas envolvendo crianças queimadas, enfim. Né? Mas essa foi uma das que... A senhora no Poço marcou muito a sociedade e esse vídeo repercutiu em outras regiões, inclusive. Aquela senhora que caiu no Poço, estava com problemas psicológicos, não queria ser ajudada e o resgate teve que convencer, teve que conversar. O Diego foi quase um psicólogo ali. Exato. Eu que desci no poço, né, para tirar ela, um poço de aproximadamente 30 metros de fundura. Mais ou menos água no meu peito. E na descida, ela não queria aproximação e pedia para lacrar o poço. Queria ficar por lá mesmo. E aí desce um pouquinho de rapel, conversa com ela, exatamente, até o ponto de ficar olho no olho com ela dentro da água. E conversando com um pouco de experiência, sem julgar a situação dela, porque a gente entende o momento que ela estava passando. Até então a gente convenceu ela de subir e ela subiu abraçada comigo e foi uma ocorrência também que marca muito, sabe? Diego, a gente abre esse espaço hoje aqui para mostrar para a população de Tianguá, da Ibiapaba, o que é o resgate, esse trabalho que vocês fazem, que é um trabalho que a grande população não vê, é um trabalho que nem sempre aparece, que nem sempre a gente vê na grande mídia, né? Mas é um trabalho essencial. Vocês estão cuidando de pessoas, salvando pessoas. Então, eu queria, nesses 10 anos aqui, em nome da Rádio São João, nosso jornalismo, nossa diretoria, parabenizar o resgate de Tianguá e dizer que vocês são orgulho para Tianguá e para Ibiapaba. Parabéns. Muito obrigado. Fica um sentimento de lágrima nos meus olhos diante dessa resposta, né? O senhor representando a sociedade, e isso nos alegra muito, porque salvar vidas não tem preço. Okay. Parabéns, Diego, pela sua missão. Boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o convite da São João. Diego, só uma coisinha para finalizar. Qual o contato do resgate? Maravilha. Nós temos um número que a gente atende dentro da nossa base, o rádio operador, que é o 88994... Vamos dar devagar. 994... 16... 35... 16. Então, deixa eu repetir. 994 16
3516. Isso, e isso nos orgulha muito receber essa ligação direto do solicitante, que o nosso tempo-resposta em Tianguá, no centro e em alguns bairros, é de 3 a 5 minutos no máximo. Deixa eu só passar também as nossas redes sociais, rapidinho. Por favor. O Instagram do Resgate, @resgate_Tianguá, e o meu, se alguém quiser conhecer um pouco mais lá do nosso trabalho também, @Diego Gomes APH, @Diego Gomes APH. A gente posta alguns vídeos educativos por lá, interessante para os internautas. Pronto, o Casalberto Rádio, o Casalberto FM no Instagram, vai lhe seguir, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Okay, obrigado, Já Diego, sou seguidor. parabéns. Virar seguidor do Diego aqui do Resgate também.